Perfeito, gente. Então vamos continuar a resolução da prova do PSC terceira etapa 2022, realizado nesse ano de 2023. Vamos agora para a questão de número 45. A questão diz assim, ó. Considere a situação na qual uma carga pontual positiva é abandonada a partir do repouso no ponto A, conforme indicado na figura a seguir. Está aqui o ponto A e está aí a carga positiva. Considerando que os pontos B e C estão à mesma distância da placa positiva, nós podemos afirmar, tem uma lacuna, a gente tem que completar daqui a pouco, de modo que a variação da energia de interação entre a carga pontual positiva e o campo elétrico é dado por, e aí vem a segunda lacuna. Então, pessoal, quando nós olhamos para a primeira lacuna, nós devemos perceber que todas as alternativas estão fazendo referência ao quê? Ao potencial elétrico. Então, a primeira lacuna a gente deve preencher com a informação de potencial elétrico. Quem é maior e quem é menor. Eu vou aproveitar a própria figura e vou desenhar aqui, dentro dessas placas, no interior desse par de placas, as linhas do campo elétrico. Tá legal? Isso aqui é importante, tudo bem? Para tu observar como é que irá acontecer a resolução da questão. Isso aqui é fundamental. Vou desprezar esses efeitos de borda, tá legal? E vou considerar apenas o campo dentro do interior dessas placas, que aí é um campo elétrico que a gente chama de uniforme. Bom, campo elétrico, né? A gente sempre considera como saindo dos positivos e indo em direção a quem? Aos negativos. Portanto, é dessa maneira aqui que irá ficar o campo elétrico uniforme dentro desse par de placas. E aí a gente quer saber a informação com relação aos potenciais. E aí, para os potenciais, eu vou desenhar aqui, ó, em preto, as linhas que a gente chama de linhas equipotenciais. Tá legal, pessoal? Vou desenhar apenas algumas aqui, ó. Vou desenhar uma que passa sobre o ponto A e uma linha equipotencial que está passando sobre o ponto B e também sobre o ponto C. Lembrando que o ponto B e o ponto C estão à mesma distância da placa negativa, tá bem? Ok, então essas aqui, ó, são as superfícies ou as linhas equipotenciais sempre fazendo, né, 90 graus com as linhas do campo elétrico. E aí você deve lembrar de uma propriedade, tá bom, gente? Uma propriedade que é muito importante aqui nessa questão, que é a seguinte, ó. Quando nós estamos estudando potencial elétrico juntamente com o campo elétrico, a gente aprende o seguinte, ó, vou escrever aqui para vocês. No sentido das linhas do campo elétrico, o potencial elétrico ele vai diminuindo. Portanto, o que a gente acaba concluindo aqui nessa primeira lacuna, né? A gente acaba concluindo o seguinte, ó, que o potencial elétrico no ponto A, por ele estar mais próximo da origem dessas linhas de força, ele é maior que o potencial elétrico em B, e como B e C estão à mesma distância, portanto, eles estão sobre a mesma superfície equipotencial. Então, B e C têm o mesmo potencial. Então, a primeira lacuna é preenchida dessa maneira. Eu venho aqui e verifico, né, qual é a opção que me indica essa possível situação. Ó. Letra B tem isso. E aí eu já vou eliminando algumas coisas. Ó. Já vou eliminando a letra A, já vou eliminando a letra C, porque diz que VB é maior que VC e eles são iguais. E elimino qual mais? Elimino a letra D de dado. Então, gente, eu tenho 50% de chance agora de acerto, né? Eu estou em dúvida entre a letra B e a letra E. E agora a gente vai analisar a segunda lacuna, ó, que é essa segunda lacuna bem aqui, ó. Tá legal? A segunda lacuna, se tu olhar nas opções, ela faz referência ao quê? Faz referência à variação da energia, que é uma energia que surge da interação da carga elétrica positiva com o campo elétrico. E aí, para tu resolver essa segunda situação, tu deve lembrar que, novamente, né, que quando nós estamos estudando campo elétrico com potencial elétrico, nós estudamos algo chamado de trabalho da força elétrica, tá legal? Estudamos o trabalho da força elétrica, ou simplesmente, né, trabalho elétrico aqui, perfeito? E tu deve lembrar que o trabalho da força elétrica,
a gente geralmente escreve de duas maneiras distintas, né? Força elétrica como sendo o produto com o deslocamento, ou a gente escreve a carga elétrica multiplicado pela diferença de potencial. Geralmente a gente aprende essas duas maneiras matemáticas de representação desse trabalho. Só que essas duas maneiras aqui, principalmente essa maneira aqui, a gente consegue deduzir utilizando um teorema que em física é muito importante, que é o chamado teorema do trabalho energia. E o que diz o teorema do trabalho energia, né, gente? O teorema do trabalho energia diz o seguinte, ó, que o trabalho ele é igual a uma variação de energia. Perfeito? Então, nesse contexto aqui, e é sempre importante frisar isso, a força elétrica é uma força conservativa, né? Portanto, esse trabalho ele só depende do quê? Do ponto inicial e do ponto final. Então, significa dizer o seguinte, ó, que se eu estiver levando a carga do ponto A para o ponto B, é a mesma coisa que se eu estiver levando a carga do ponto A para o ponto C. Por quê, pessoal? Porque a carga não vai mudar. E os potenciais em B e em C são potenciais iguais. Tudo bem? Então, a gente pode afirmar, então, que o trabalho para levar a carga do ponto A até o ponto B é o mesmo trabalho para levar a carga do ponto A até o ponto C. Essa é uma igualdade importantíssima, porque daqui, ó, a gente vai concluir o quê? Se os trabalhos são iguais, significa dizer que as variações de energia aqui também serão iguais. Tá legal? E essa variação de energia ele está chamando de uma energia de interação, né? Ou seja, uma energia potencial e está representando pela letra U. Então aqui a gente tem a energia, a variação de energia de interação entre a carga e o campo elétrico. Para a carga aí de A para B, deve ser igual à variação da energia de interação entre a carga e o campo elétrico para a carga aí de A até C. Tá legal? Portanto, essas variações de energia devem ser as mesmas, ou seja, são iguais. E aí eu venho aqui e verifico qual é a opção que se encaixa. E aí a gente já está vendo que é a letra C. Portanto, o gabarito... Desculpa, a letra B, né? Portanto, o gabarito da questão número 45... É 45? Exatamente. Do PSC terceira etapa 2022, realizado em 2023, é a letra B de bola. Potencial em A maior que em B, B é igual em C, e a variação da energia de interação entre a carga e o campo devem ser as mesmas, uma vez que o trabalho ele é um trabalho da força elétrica, que é uma força conservativa, portanto só depende do ponto inicial e o ponto final. Beleza, gente? Obrigado. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tenha aí na disciplina de física, quiser marcar uma aula online particular, é só mandar mensagem. Valeu!